Graça e paz. Bom, irmãos, é, este ensino aqui é justamente para tirar as dúvidas das mulheres no ministério. Eu tenho visto que nós temos que, como nós somos estudiosos da Bíblia, então entendemos que a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Neste caso, todavia, dentro de uma casa, em uma família, o marido, ele é autoridade. Não há diferença também dentro de uma igreja. Se a mulher não pode exercer autoridade ao seu marido dentro da sua casa, muito menos ela também pode exercer autoridade ao seu marido numa igreja. Até porque, neste caso, a Bíblia nos fala que primeiro foi feito Adão. Adão foi feito do pó da terra e a Eva foi tirada aí da costela de Adão. Ou seja, bem, a Bíblia antes de chamar Eva, que na verdade Deus nem deu nome para Eva. Deus deu só nome para Adão. Quem mesmo deu o nome para Eva foi o próprio homem, que assim como deu também para todos os animais, então o homem também deu para sua esposa, sua companheira auxiliadora, Eva. Ele mesmo disse. Mas sabemos que a mulher, ela na época em Israel, principalmente no Antigo Testamento, ela é muito rejeitada. Vemos também que até mesmo Deus resgatando, tirando o povo do Egito, não contou-se mulher e nem criança, que na verdade não era também era rejeitados mulheres e crianças, ou seja, tanto esse quanto o outro, eles não eram nem contados aos números, e na verdade era contado só os homens. Se nós formos navegar um pouco na palavra de Deus em Gênesis, por exemplo, ou seja, em Êxodo, por exemplo, nós podemos ver que com Moisés saiu 600 mil homens, e a Bíblia diz, fora mulheres e crianças, que somando tudo, daria aí mais de 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas. Se nós formos para o Novo Testamento, podemos ver também a multiplicação dos pães, aonde a Bíblia relata que em uma tradução diz quase 5 mil, outra diz 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Também na segunda multiplicação, numa tradução diz quase 4 mil, outra diz 4 mil homens, fora mulheres e crianças, que teologicamente daria na primeira multiplicação mais de 20 mil pessoas e na segunda quase 20 mil. Então veja que a mulher e as crianças, elas não eram contadas até mesmo na época que Jesus estava fazendo seus milagres. Mas a pergunta que não quer calar e que eu vejo discussões até mesmo na internet é saber quais são os limites das funções das mulheres dentro do ministério de Cristo. Bom, se nós formos analisar o livro de Lucas, é o livro que mais fala das mulheres, que na verdade Cristo ali expulsou os 7 demônios de Maria Madalena e as mulheres seguiam a Cristo, ajudando a Cristo a contribuição com seus bens em seu ministério. Então, de uma forma ou de outra, nós sabemos que as mulheres, todavia, eram opressionadas pelos homens e não tinham nenhum direito. Até mesmo, na época mesmo em que aquela mulher foi pega em adultério, em flagrante de adultério, veja que não foi levado os homens que foi pego com ela, somente ela para ser apedrejada. E Jesus ali então entrou como defensor e defendendo ali as mulheres. Claro que é óbvio que as mulheres, elas têm sempre cargos. Temos um casal também
que com seu marido, a mulher com seu marido, também eles instruíam até mesmo Apolo. Mas a questão não era a forma de ensinar pastoreando uma mulher. Na verdade, era uma forma de conselheiros ou conselheiras, ou dar sua opinião nesse sentido. Mas nós vemos o apóstolo Paulo, ele vindo com mais rigor sobre a questão que sempre todas as palavras que ele fala, ele sempre volta lá em Gênesis. E ele sempre diz que o homem foi primeiro feito, depois a mulher. E o homem não precisou nascer de uma mulher, mas sim a mulher de um homem. De fato, é verdade. Na verdade também a própria Bíblia diz que não foi Adão que foi enganado lá pela serpente, mas sim a Eva, a mulher. E nisto nós vemos que a mulher, ela sempre foi restrita. É claro que se nós formos navegar um pouco, nós vamos encontrar também como Raquel, como pastora de animais, a qual também os pastores do campo rejeitavam ela como pastores, como pastora. Então, neste caso, o seu pai Labão, ele era desobediente à palavra de Deus e ele então transgredia, porque era um idólatra. E se nós formos migrarmos um pouco mais para frente, nós vamos encontrar Moisés defendendo também Zípora e suas 6 irmãs, que todas elas 7 eram pastora, mas porém de animais, porque também seu pai Jetro, ele também, na verdade, era transgressor da palavra, embora sendo sacerdote. Porém, nós vimos aí que os pastores não deixavam aquelas mulheres pastoras de animais dar água de beber aos animais, e por isso interpelavam ou impediam. Aonde Moisés tomou a frente, deu água para elas, que é lícito o homem, né, está à frente, e deu água aos seus animais. Sendo assim, futuramente, Moisés casou com Zípora. Bom, mais um pouco navegando, podemos ver também Deus usando uma mulher que tanto era profetisa quanto juíza. Mas por que Deus levantou Débora como juíza? Por que Deus ali os fez? Na verdade, o papel de Débora não era governar Israel, porque na verdade não existe uma mulher rei, mas sim mulheres rainha, mulher de um rei que governava aquela nação. Então, Deus levantou Débora para incentivar e encorajar Balaque, se não me foge a memória, a ir para a guerra, para a batalha. Mas pode ver que quem comandava o exército era justamente o rei. Então, Débora estava ali na função de juíza para, sendo assim ela profetiza, também para transmitir aquilo que Deus mandou. Mas neste caso, há uma polêmica que a gente sempre tem dito, e eu como pastor, entendo dentro da palavra de Deus, como citadamente em Romanos, ou 1 Timóteo 2, aonde na verdade o apóstolo Paulo, ele mesmo enfaticamente, ele diz que não permite que a mulher ensine nas igrejas, e nem muito menos exerça autoridade de homem. O que isso significa? Significa que quando ele diz autoridade de homem, também que as mulheres cristãs e aquelas até mesmo que na verdade não são cristãs, dentro do ensino do apóstolo Paulo, de forma nenhuma, ali naquele lugar, deveria exercer autoridade de homem. Bom, não menosprezando as mulheres, porque eu sei que existem mulheres que realmente elas merecem aquilo que verdadeiramente o homem não merece, porque muitos dos homens não dão importância e se acovardam. E é lógico que, obviamente, Deus, Jesus Cristo, na sua época também, tem levantado várias mulheres para mesmo ajudar no seu ministério. Mas diante disso tudo, não vemos o próprio Cristo apontar nem mesmo a sua própria mãe como uma apóstola, que na verdade ele escolheu aí 12 apóstolos.
Se fosse assim, entregasse ali ao ministério a mulher, certamente haveria nem sequer, por ao menos, uma apóstola. Mas neste caso, nós vemos também que Jesus ele andava rodeado de mulheres, porque no ministério de Cristo as mulheres tinham direitos também. Claro, os direitos de contribuir, os direitos de aprender a evangelizar, os direitos de expulsar demônios, porque na verdade, em Marcos 16,15, ele mesmo disse em suas próprias palavras, dizendo: Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. Veja que Marcos 16,15, temos aí na verdade um martelo batido de um juiz supremo celestial, dando aí e abrindo espaço tanto a homem quanto com criança, adolescente e principalmente as mulheres a evangelizar, a pregarem o evangelho. Bom, a questão é o seguinte: quando o apóstolo Paulo ele diz que não permite que as mulheres ensinem na igreja, ele não está dizendo que as mulheres não podem pregar o evangelho ou até mesmo expressar as leituras a qual aprendeu da vida de Cristo ali dentro do templo. A questão é, pregar o evangelho é diferente de ensinar. Trazer uma mensagem dentro de uma igreja, de um templo, é diferente de ensinar. Até porque contar uma história real é expressar alegria e mostrar o que Deus fez na própria vida delas e que pode fazer também na dos ouvintes. Então, na verdade, eu considero testemunhos que elas contam do que Deus faz na vida dela através do momento que elas tiveram mais uma intimidade com Cristo. Então, a mulher pregar é diferente de ensinar. Ensinar é uma coisa, pregar é outra. Exercer a autoridade de homem, principalmente ministerial, numa igreja ou dentro de um templo, é ser sacerdotisa. Bom, dentro da palavra de Deus não encontramos nenhuma sacerdotisa, a não ser a Jezabel, que de fato era maléfica e ela era a sacerdotisa de Satanás. Então, neste caso, o que a mulher pode fazer em um ministério, diante de uma palavra da Bíblia? Sim, ela pode ser uma diaconisa. Ah, mas eu não vejo uma palavra diaconisa dentro da Bíblia, mas vejo um diácono. Bom, as mulheres que ajudavam o ministério de Cristo tinham sim as suas funções de diaconisa e também tinham as suas funções de missionária, porque elas saíam com Cristo também fazendo esta missão e, além do mais, servindo a Ele com seus bens. Então, neste caso, nós vemos que ide por todo mundo pregar o evangelho, não houve restrição e ali restringir, dizendo menos as mulheres, menos as crianças, somente os homens. Então, Cristo ali ele globalizou toda a raça humana, que seja masculina ou feminina, para poder levar o evangelho a toda criatura. Quando ele diz toda criatura, ele não diz simplesmente a criatura masculina, mas toda criatura, tanto masculina quanto a feminina. E neste caso, podemos ver que a mulher, ela pode sim pregar dentro da igreja. Ela pode sim trazer a mensagem dentro da igreja. Ela pode ajudar o pastor, ela pode ser uma missionária, ela pode ser uma diaconisa. Cargo máximo para uma mulher, comparando-se e testificando em Marcos 16,15, é fazer missão. Fazer missão é a mulher trazer almas para o pastor apacentar. Mas existem outras atribuições que Deus pode usar também estas mulheres. Por exemplo, quanto mais as mulheres se consagram, assim como os homens, também Deus não faz diferenças entre homem e mulher quando é para dar os dons espirituais.
porque inclusive os dons espirituais, isto vai de fé, de esforço, de empenho e de intimidade com Deus. Então, quem busca mais, mais recebe. Quem busca menos, menos recebe. Não é porque eu sou um pastor que eu tenho obrigação total, 100%, de ser mais usado do que qualquer um no mundo, principalmente qualquer mulher. Não, mas a mulher, ela não tem limite, assim como o homem não tem limite diante de Deus para buscar os poderes e os dons espirituais. Então, neste caso, a mulher, ela pode sim buscar os dons espirituais, ela pode sim buscar a sabedoria do Espírito Santo. O que ela não pode é governar uma igreja, até porque a igreja, quem é o cabeça da igreja é o próprio Cristo, pois a Bíblia diz, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, ou bem melhor, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então não pode inverter a glória do homem, colocar em cima e o homem embaixo e colocar Deus como cabeça, ou seja, Jesus como cabeça da mulher. Por isso, então, há um desencontro. Então, neste caso, a mulher não pode ser sacerdotisa, ela não pode, de forma nenhuma, ser uma pastora, ela não pode ensinar, ela não pode ensinar dentro do templo, principalmente para homens que, na verdade, ela é governada pelo próprio marido. Mas é claro que a mulher, ela pode sim ensinar as mais novas, principalmente a casada, as mais novas, como permanecer num casamento durável até a morte. Então ela pode sim. Então, dentro desses parâmetros, nós temos aí que as funções das mulheres, elas têm essa oportunidade dentro da Bíblia, e ela pode então profetizar, ela pode ser profetisa, porque na verdade Deus usou muitas mulheres, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, para profetizar. Também nós podemos ver que ela pode buscar os dons de curar, expulsar demônio, autoridade, elas podem buscar os dons de revelar, elas podem ter essas todas dádivas, elas podem chegar do cargo de cooperadora, diaconisa, até a missionária, baseando-se no texto Marcos 16,15, que é missão. Missionária significa missão, missionário significa missão. Então, ela pode pregar, explanar, dentro da palavra de Deus, ela pode explanar aquilo que ela ali está lendo, uma história de Cristo, um testemunho de Cristo. O que ela não pode é ensinar em uma igreja ou dentro de um templo de pedra, porque esta é a função de mestre. Então não encontramos nenhuma mestra no sentido de apacentar as ovelhas, que é almas, que é homens, que é humanos, que é mulheres, né, que é família dentro da casa de pedra ou até mesmo fora dela, neste caso. Então fica aí o ensino que as mulheres podem realmente buscar a santidade, podem ajudar o seu esposo a também orar, jejuar, consagrar, a santificar ambos, e os direitos que elas podem ter dentro da igreja, segundo o que entendemos biblicamente, é que ela pode pregar, pode sim pregar o evangelho. A Bíblia diz: ide por todo mundo pregar o evangelho. Então, qual a diferença? Ela ir pelo mundo e pregar o evangelho com as pessoas que estão dentro de um templo de pedra também, que não tem só a igreja ali. Ali também vem pessoas ímpias que são o mundo. Então ela está fazendo a missão, e isso diante de Deus é lícito. O que não é lícito é ela ter uma autoridade de pastora, porque não existe essa função dentro da Bíblia para apacentar as ovelhas de Cristo, não animais, certo? Então fica aí o entendimento, as funções que as mulheres podem justamente exercer dentro da igreja: diaconisa, missionária, ungir, ela pode orar pelas pessoas, sendo ela missionária, ela pode ungir com óleo, sendo ela consagrada como missionária. Se ela é diaconisa, não pode, porque não pode descer o óleo na mulher,
e nem muito menos no homem que é diácono. Mas, se assim chegar a aprovação de Deus, a mulher pode sim ser consagrada com óleo para a missão. Eu pergunto e digo para você, se um soldado vai para a missão, ele tem as armas de guerra. Então, qual é as armas de guerra dos missionários e missionárias? Justamente o óleo de unção também é a arma de guerra que Deus tem dado para eles, assim como deu para o pastor e para os presbíteros. Então, neste caso, eles também podem ter esse óleo de unção. Então, a mulher pode orar dentro da igreja, pode cantar, pode dirigir um culto sem problema. Ela pode dirigir um culto, ela pode chamar alguém, dar oportunidade, normalmente, mas amando de um superior, que é o anjo da igreja, o pastor. Então ela não pode consagrar ninguém, ela não pode batizar ninguém, ela não pode pastorear, ela não pode ensinar, dar ensinos dentro da palavra de Deus para instrução, como o apóstolo Paulo tem mostrado na palavra de Deus. Então, veja que a mulher pode fazer muitos cargos dentro da igreja, certo? Pode ser aí uma secretária, pode ser uma tesoureira, pode ser aí uma conselheira, pode ser. O que ela não pode ser é pastora. Pastora não pode. Pode pregar, pode orar, pode jejuar, pode expulsar demônio, pode cantar, pode dirigir um trabalho, né? Dirigir um trabalho não com campo de responsabilidade, mas para ajudar ali, pode, porque essas mulheres sempre estavam ao redor de Cristo. Então fica aí o entendimento, o que as mulheres podem fazer dentro de uma igreja. A única coisa que elas não podem, fora isso, é pastorear, certo? Pastorear não pode ser pastora, porque ela na verdade, o homem é o cabeça dela, né? Então ela é a glória do homem, então não pode a glória do homem governar o homem, não pode o cabeça, a glória do homem governar o cabeça, então não pode trocar-se de posição, Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça da mulher, a mulher do homem. Isso não existe, e isso chama-se pecado de rebelião. Em 2 Samuel capítulo 15, versículo 23, diz que o pecado da rebelião é a mesma coisa para Deus que feitiçaria. E nisso, estas tais é considerada para Deus como feiticeiras. Porém, mulheres, fica aí então o aval, o que vocês podem fazer dentro de uma igreja, tá? O que posso fazer no ministério, o que eu posso fazer, pastor? Eu posso ser o que no meu ministério, desde quando eu não venha desobedecer a Deus e perder minha salvação, certo? Então, orar, você pode expulsar demônio, você pode ter o dom de revelação, chamar por revelação, pode, você pode dirigir um trabalho, ou seja, pode dirigir um trabalho, você pode trazer uma mensagem, pregar dentro de uma igreja. A pregação, pregar é diferente de ensinar, irmão. Não tem nada a ver pregar com ensinar. Pregar é você explanar a história de Cristo, a passagem de Cristo, os testemunhos de pessoas que estão ali investidos dentro da Bíblia. Então você está lendo, está explanando e o Espírito Santo está te usando. E você pode testemunhar, seu testemunho também. Agora, ensinar é determinar e ali dar ordem e dizer é assim, assado, é uma responsabilidade que somente o homem pastor deverá apresentar diante de Deus. Por isso Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos pastores e não às pastoras, porque é eles que vos apacentam e vos prestará conta diante de Deus. Então, no caso, não encontramos nenhuma mulher pastoras dentro da Bíblia que apacente almas para Jesus, tá bom? Então, mulher, você tem todo o direito de fazer, você tem muitas coisas para fazer em ajudar a obra de Deus, né? Pregar, trazer uma mensagem, expulsar demônio, curar a enfermidade, levar o evangelho, testemunhar, fazer revelação, se assim, conforme for você buscando de Deus, com certeza Deus vai chegar e vai te abençoar muito mais. Então, irmãos, fica aí.
Mas pastora, nunca aceite esta unção. Unção máxima de uma mulher é missionária. E ela pode fazer muitas coisas dentro da Bíblia e ajudar a ganhar muitas almas para Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fica aí então essa verdade para que você possa ser abençoada. Não aceite cargo de pastora, mas missionária já é realmente uma função abençoada e isto Deus aprova, tá bom? Deus abençoe, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, comente com moderação para que seu comentário fique aí no ar. Caso contrário, será excluído e bloqueado. Deus abençoe.